Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos segue vivo na copinha. Vencemos o Água Santa em Diadema, 1-0, gol do Zabala, um gol de cabeça, um gol de uma jogada aérea, escanteio batido pelo Patati. Então falaremos um pouco dessa vitória, falaremos um pouco desse bom resultado, desse Santos que segue na copinha e, claro, faremos o pré-jogo porque amanhã tem Santos e Guarani e Santos pelo Campeonato Paulista, então vamos lá de pré-jogo do Paulistão e pós-jogo da Copinha. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixa o like, compartilha e comente aí se você conseguiu acompanhar esse jogo, mais um jogo num horário ruim para a torcida do Santos, meio de semana, meio da tarde, mas o Santos conseguiu aí essa difícil vitória contra o Água Santa, um time que complicou bastante. Teve todas as outras questões que nós já comentamos e que criaram uma certa polêmica dentro da torcida santista. A questão do jogo ser em Diadema, no estádio do Água Santa, apesar do Santos ter a melhor campanha. Santos que foi a campo com Edu Araújo, Cadu, Derek, Zabala, Kevson, Ian, Balão, Ivonei, Wesley Patati, Paulo César e Gabriel Miranda no lugar do David. O David estava escalado, apareceu até na escalação titular divulgada pelo Santos. David que vem fazendo uma boa copinha, marcando muitos gols. Já era destaque no Sub-17 do ano passado. Sentiu um desconforto que ele já vinha sentido em alguns jogos. Sentiu um desconforto na parte posterior da coxa durante o aquecimento. Então o Gabriel Miranda acabou entrando no lugar dele com a camisa 7. O Gabriel Miranda que é mais meio de campo. O Santos nessa copinha, então, nesse jogo contra o Água Santa, começou vencendo com um gol de Zabala. Foi aos 14 minutos do primeiro tempo. E foi o gol que decidiu a partida. Ainda teve. Foi um jogo que acabou sendo movimentado. O Santos teve uma reclamação de pênalti no primeiro tempo. Eu até acho que o juiz acertou. Olhando assim, eu acho que o juiz acertou em todas as marcações de pênalti. Eu tenho minhas dúvidas se o segundo amarelo, que eu já falarei aqui sobre ele, era para ser mesmo, mas eu vou comentar daqui a pouco. Enfim, o Santos teve uma chegada também boa, que o... Deixa eu só ver quem que foi aqui. Não aparece aqui, eu não lembro agora quem que foi, mas acho que foi o Paulo César. Deixa eu confirmar. Acho que foi o Paulo César que se adianta, ainda desvia a bola, e ele é derrubado pelo goleiro, mas o goleiro encosta na bola antes. Eu acho que foi defesa, né? O goleiro chegou na bola e o juiz marcou isso. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Balão tomou um amarelo, isso é importante. E aí o Santos conseguiu manter esse 1-0 até o final do primeiro tempo. Só um detalhe, né? O Zabala, que é boliviano, assim como o Miguelito, homenageou o amigo, fez o M lá de Miguelito. E aí ele comentou que era dedicando ao amigo, né? Lembrando que o Miguelito perdeu a mãe nesses últimos dias, acho que foi ontem ou anteontem. Parece que ela foi fazer uma cirurgia, teve uma complicação muito, muito, muito triste. Inclusive repostaram a foto da família inteira, do pai, do irmão e da mãe do Miguelito comemorando o título do Campeonato Paulista Sub-20. Então todos os nossos sentimentos aqui ao Miguelito. O Santos, inclusive, numa fase assim, essa zica que veio desde o final de 2022, né? Muitos falecimentos, muitos momentos tristes nessa questão pessoal. Teve o avô do Ângelo também, o tio do Lucas Pires, se eu não estou enganado. Então, muitos falecimentos, fica aqui todo o nosso sentimento, toda a nossa tristeza. Então o Santos volta para o jogo e aos 16 minutos o Balão recebe o segundo amarelo. Ele sobe para disputar a bola, ele sobe com o braço um pouco alto. Não sei se era para amarelo, mas enfim, o juiz está lá para fazer esse tipo de avaliação. Deu o segundo amarelo para ele. Então o Balão acaba desfalcando a gente para a próxima partida. O Santos deu uma recuada, tentou algumas pontadas. Logo em seguida da expulsão, o Orlando Ribeiro fez 3 substituições. Tirou o Cadu, o Ian e o Paulo César para entrar o JP Sherman, o André Claus e o Fernandinho.
6 minutos depois, aos 24, tirou o Netinho tirou o Gabriel Miranda para colocar o Netinho. E daí no final, aos 34, né, tirou o Kevson e o Patati para colocar o Diogo Corrêa e o Balieiro. O Thiago Balieiro, não o Vinícius, o irmão do Vinícius, o Thiago Balieiro, que já é zagueiro, mas ele acabou avançando ainda um pouco. O Santos ainda teve mais um lance que ficou reclamando de pênalti. Eu também acho que o zagueiro entrou antes. Depois o Água Santa reclamou de pênalti numa bola que nitidamente bateu no abdômen do defensor santista. Então, no geral, o árbitro foi bem nesse sentido. O Santos vence, então, 1-0 sobre o Água Santa. Até vou mencionar aqui um detalhe interessante. Créditos da Base do Rei. O perfil do Twitter é a Base do Rei. Que o Santos enfrentou São Raimundo, Santo André, São Bernardo e Bahia, de todos os Santos, ele colocou aqui. Agora enfrentou o Água Santa, venceu todos esses times com referências religiosas. E o próximo time não será, porque pegará ou Fortaleza ou o Ibrachina, que disputam mais tarde, 7h30 do horário de Brasília, a próxima vaga, né, das quartas de final da Copinha. Então o Santos aguarda aí o vencedor, o classificado entre Ibrachina e Fortaleza. Lembrando que também tem os outros jogos, né? O outro lado da chave já está definido, da outra chave já está definido, e o outro lado da nossa chave também já vai se definir hoje. Então o Santos já vai saber o próximo adversário e os possíveis próximos adversários até chegar na final da Copinha. Esperemos que chegue e que vença, é a nossa torcida. Mas de qualquer forma, mais uma boa campanha do Santos, chegando aí nas quartas de final, já está entre os 8 melhores times da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aproveitando este vídeo, vamos falar também sobre o jogo de amanhã, né? O Santos volta a campo pelo Campeonato Paulista, amanhã 9h35 da noite no horário de Brasília. Santos e Guarani, na verdade Guarani e Santos, no Brinco de Ouro da Princesa, me deu um quase branco aqui. Mas não vai ter torcida do Santos, o mando é do Guarani, e jogos contra Guarani, Ponte Preta e os outros, assim como os outros times grandes de São Paulo, é uma torcida única. Então, a torcida santista que novamente se fez presente hoje no estádio lá de Diadema, não estará em Campinas para acompanhar a partida. Santos que tem aí algumas dúvidas, né? O Odair Hellmann tem algumas dúvidas com relação à escalação, pelo menos até a hora que estou gravando este vídeo, 5h20 da tarde de terça-feira. O Odair ainda não definiu exatamente o que fazer, principalmente com a questão do Ângelo. Como eu comentei, o Ângelo ele teve o falecimento do avô materno e ele foi liberado para acompanhar o velório em Brasília. Então, ele é uma dúvida, possivelmente até o final da tarde de hoje, começo do dia de amanhã, já vai dar para saber isso, mas neste momento ainda não sabemos se o Ângelo estará em campo ou não, se terá condições ou não. Eu aposto que ele consegue, mas temos aí a dúvida. E aí, nesse sentido, ficamos sem saber se o Odair Hellmann vai preferir colocar um outro atacante ou tentar colocar mais gente no meio de campo, né? No ataque ele pode tentar ou o Lucas Braga, ou o Lucas Barbosa, o Juan Seco, que é um centroavante. Eu avaliaria a possibilidade de colocar o Natan também, só que tem um detalhe que eu já vou comentar um pouco mais adiante, mas é que eu acho que o Natan talvez fizesse bem essa ponta direita. Mas, enfim, Lucas Braga, Lucas Barbosa, Juan Seco são algumas das opções. O Lucas Braga eu acho que seria a opção mais provável. Eu acho que o Ângelo vai jogar, mas de qualquer jeito, são aí as possibilidades. Se ele resolver mudar, o que eu acho interessante também até para povoar o meio de campo, ele poderia deslocar o Mendonça, subir o Soteldo e aí já mudar o esquema com relação ao meio de campo. Talvez entrar o Sandri, talvez o Carabarral, talvez o Pirani. São algumas das possibilidades que o Odair Hellmann vai ter para esse jogo contra o Guarani. Eu acho que o Ângelo vai começar o jogo, eu acho que ele vai ter esse pique aí. Só que o Santos vai continuar, imagino eu, com o Soteldo lá no meio de campo, que para mim acaba sobrecarregando um pouco
o próprio Zanocelo e o Dodi. Até porque o Rodrigo Fernandes ainda não retorna, e ele que vai ser esse primeiro volante, né? E o Santos que tem algumas questões aí sobre, principalmente a lateral esquerda. Tô aqui com uma outra matéria do GE, falando que o Felipe Jonathan ainda vai demorar um tempo. Expectativa, segundo o Bruno Gilfrida e o Bruno Gutierrez, é que ele volte a trabalhar com bola nos próximos 10 ou 15 dias, então vai muito tempo até ele poder voltar, e eu acho que isso também vai se aplicar um pouco ao Rodrigo Fernandes e ao Miguelito. Eles já estão voltando aos treinamentos com bola, mas eles não tiveram uma pré-temporada ideal, então eu imagino que ainda vai alguns dias para que eles voltem. E sem o Felipe Jonathan, o Santos acaba ficando sem laterais esquerdos, né? O Lucas Pires está assumindo a titularidade, mas ele não era o titular antes e o Santos não tem reserva. E aqui a matéria inclusive fala sobre o Kevson, que é o titular da lateral esquerda do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só que ele, apesar de ter a idade para a lista B, né, de jogadores que o Santos poderia inscrever no Campeonato Paulista, ele não tem 12 meses de vínculo com o Santos. Então, só para dar uma relembrada, no Campeonato Paulista você tem a lista A, que são os jogadores que não são formados pelo clube ou que já fizeram 21 anos, então os profissionais normais, digamos assim, e que tem um prazo limite de inscrições até dia 3 de fevereiro. E a lista B, que é mais flexível e que são os jogadores que possuem até 20 anos e que são formados pelo Santos. Então, esse pessoal da Copa São Paulo, possivelmente, boa parte estará nessa lista B. A questão é que a lista A, que é limitada, tem 26 vagas no total. O Santos está com 6 vagas abertas e o Kevson teria que ir forçosamente para a lista A, porque ele não tem 12 meses de vínculo com o Santos, então ele não é considerado da base do Santos como formação. Ele está na base do Santos agora, mas ele não é considerado um atleta formado na base do Santos. E caso ele fosse inscrito, o Odair Helma teria uma vaga a menos para colocar nessa lista A. Então o Odair Helma está esperando até o dia 3 de fevereiro para saber como que fica a situação do Felipe Jonathan, essa própria questão do Kevson, se ele vai precisar inscrever. E ele espera a questão do quarto goleiro, já que tanto o Breno quanto o Paulo Mazzotti já superaram a idade, e possivelmente um dos dois será o quarto goleiro inscrito nessas 6 vagas que estão sobrando. Lembrando que o Santos tem João Paulo, Vladimir e Diógenes já inscritos. E aí, como o Santos só tem o Lucas Pires de lateral esquerdo de ofício, segundo aqui o GE, o Natan, que é o lateral direito que o Santos contratou, que tem uma dívida com o Vasco aí, mas enfim, tudo tranquilo, seria e estaria treinando já para eventualmente assumir essa lateral esquerda. Não sei se é porque no caso do Santos já o time Odair, enfim, o Falcão já estariam pensando no Cadu, eventualmente, para já assumir essa reserva da lateral direita que hoje é do João Lucas, mas já me parece um grande improviso aí com relação ao Natan. Não acharia muito interessante que isso viesse a acontecer, mas é o que teremos de opção enquanto o Felipe Jonathan não se recupera aí. Então todas essas questões estão sendo levadas em consideração para esse jogo com o Guarani. O Santos então com alguns desfalques muito sérios, né? Jogadores que não estão ainda em condições, Rodrigo Fernandes, Miguelito, essas dúvidas com relação ao Ângelo, por exemplo, talvez eventualmente, não sei se o Lucas Pires também, mas eu imagino que não, porque não foi mencionado, né? Ele também teve um parente falecido, mas não era, acho que, da magnitude do avô do Ângelo. E aí ficaremos aí nessa espera para ver qual que vai ser o time que o Odair levará para campo contra o Guarani amanhã. Só lembrando então, né, o Santos está no grupo de Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino e Inter de Limeira. A Inter perdeu no primeiro jogo, mas o Bragantino venceu o rival da Marginal sem número
em Bragança. Então, o grupo do Santos tem aí 3 times que venceram na primeira rodada, o Santos ficando em segundo neste momento. A gente lembra que o Campeonato Paulista você não enfrenta os times do próprio grupo, então o Santos precisa fazer muito resultado. E o Guarani vem de derrota, perdeu por 1-0 para o Santo André, se eu não estou enganado, deixa eu só confirmar aqui. Isso, perdeu de 1-0 do Santo André, tá no grupo do São Paulo, então é um grupo que ninguém venceu. São Paulo empatou, o Mirassol perdeu, o Guarani perdeu e o Água Santa perdeu. E o Guarani perdeu deste Santo André, que já está perdendo do São Bento, inclusive. Então, não que isso influencie no nosso grupo, São Bento está em outro grupo, o Santo André também, mas é um campeonato bastante complicado. E o Guarani que até peguei a matéria aqui, o Diário do Peixe falou que tem uma matéria falando sobre como o Santos não perde do Guarani desde 2010, inclusive foi uma derrota que fez pouca diferença, né? Foi aquele jogo de volta, o Santos já tinha ganhado de 8-1 o primeiro jogo, de lá para cá o Santos venceu o Guarani, mas venceu em 2010 de novo no Brasileiro, teve alguns empates, mas nenhuma derrota, e o último jogo foi um empate, um jogo bem polêmico, foi um pênalti meio polêmico que deram pro Guarani, o gol do Bauerman, inclusive. Mas o Santos que vem então numa retrospectiva boa contra o Guarani, teve até final de Campeonato Paulista em 2012, mas que foi eliminado pelo Guarani no Paulistão de 2021. O Guarani estava no grupo do Santos, não se enfrentaram, mas ficou em segundo lugar, um ponto à frente do Santos, e acabou eliminando o Santos, que foi um dos outros anos que o Santos lutou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Então é um jogo importante, é um jogo com o Guarani, que é o único time do interior a ser campeão brasileiro, é um jogo de muita tradição. Jogo difícil, fora de casa ainda. Vai ser mais um jogo interessante para vermos como que o Odair Hellmann reage com relação ao adversário. Eu acho que esse que vai ser a grande perspectiva desse jogo. Santos que começou mal contra o Mirassol, não teve um bom começo de jogo, conseguiu se recuperar, mas que enfrenta agora um adversário complicado sempre, jogando fora de casa. Então vamos ver como que o Odair consegue, com todos esses problemas que nós já vimos, arrumar o time para enfrentar o Guarani. Então amanhã, 9h35, transmissão da TV aberta, transmissão da TV Record. Eu acho que o Paulistão Play passa também, não tenho certeza, mas enfim, TV aberta vai passar. Guarani e Santos, Santos e Guarani pelo Campeonato Paulista. Esperamos aí mais um resultado positivo do Santos. Acho que é um jogo bem complicado, mas vamos ver como que será o trabalho do Odair de domingo, de sábado no caso, para agora, como que ele vai conseguir mais time. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês que está inscrito no canal. Chegamos a 940, obrigado a cada um de vocês. No mais, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe, comente, dá sua força e diga o seu palpite para este Santos e Guarani, enquanto aguardamos a definição do adversário, do local e da hora e da data do próximo jogo do Santos na Copinha, quartas de final contra Ibrachina ou Fortaleza. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!